Olá pessoal, sétimo ano, sou a professora Ângela da Escola Municipal Padre Leonel Franca e vamos comentar e estudar o material de complementação dessa semana, que vai de 5 a 9 de outubro. E a parte de ciências começa lá na página 4. Então, vamos começar? Na aula de hoje, falaremos sobre os vírus e as pandemias. Desde janeiro de 2020, a crescente proliferação do novo coronavírus transformou-se em um dos maiores desafios da humanidade. Entretanto, lidar com uma pandemia infecciosa de proporções continentais e mundiais não é algo recente na nossa história. Surtos de doenças repetem-se pelos séculos, com algumas semelhanças tanto na forma de propagação quanto de contenção dessas doenças. Dessa maneira, podemos equiparar essa pandemia com outras que ocorreram anteriormente e criar alguns paralelos entre os casos. Mas antes disso, vamos comentar alguns conceitos importantes. Pandemia é um termo usado para uma determinada doença que rapidamente se espalhou por diversas partes e regiões, continental ou mundial, através de uma contaminação sustentada. É o estágio mais grave de uma escala de incidência. Nesse quesito, a gravidade da doença não é determinante, e sim o seu poder de contágio e sua proliferação geográfica. Já as epidemias são marcadas pelo crescimento de uma doença acima do esperado, espalhando-se rapidamente por diversas regiões, e elas podem ser divididas em municípios, quando atingem vários bairros, estaduais, ao afetar muitas cidades, nacional, quando acomete estados e diversas regiões do país. Porém, essa classificação não serve para as enfermidades que se propagam por 2 ou mais países. Nesse caso, nós temos a classificação de pandemia, como é o caso da atual pandemia que vivemos do Covid-19. Caso o Covid-19 tivesse permanecido na China, sendo contido naquele país, nós teríamos assim a classificação de epidemia. Mas como ele se propagou para diversas regiões do continente asiático e também outros continentes do nosso planeta, ele é classificado como uma pandemia, ok? Já os surtos são definidos por quadros de disseminação com números crescentes em pouco período, em um curto período de tempo, porém concentrados apenas em uma região. Sendo assim, o termo é um indicativo de crescimento na quantidade de casos de uma doença, geralmente em bairros ou em cidades específicas, e até dentro de condomínios, dentro de navios, dentro de regiões bem pequenas, por exemplo. Um exemplo recente envolvendo o surto é o da febre amarela em Minas Gerais no ano de 2017, que contabilizou 164 casos confirmados da doença, sendo que dentre eles haviam 61 óbitos. Diferente das outras classificações, a endemia não considera o número de ocorrências de uma doença, mas sim a frequência com que ela aparece em determinada região, sem ser disseminada para outras comunidades. Por isso, é comum que ela seja percebida de forma sazonal, como, por exemplo, os casos de febre amarela comuns na região da Amazônia, casos de dengue no verão aqui no Rio de Janeiro. São áreas geográficas que vão apresentar surtos de determinadas doenças de acordo com a sazonalidade. Será que tivemos outras pandemias na nossa história? Nos últimos 30 anos, tem crescido o número de surtos de vírus, proliferando assim as doenças que assolam todo o mundo. Entretanto, relatos históricos de pandemias vão além do século XX e já preocupam a humanidade há um bom tempo. Vamos relembrar alguns destes casos? Peste negra. Foi no século XIV, durante a Idade Média, que a peste negra, também chamada de peste bubônica, assolou a população europeia e asiática. Teve sua origem no Oriente, na Mongólia, e foi espalhada pelos barcos comerciais que realizavam trabalho entre os 2 continentes. Causada por uma bactéria, a Yersinia pestis, essa doença primeiro atingiu os ratos e depois foi passada aos humanos pelas pulgas infectadas que haviam picado esses animais. Os sintomas eram parecidos com uma gripe forte, porém com o inchaço dos gânglios e presença de bolhas de pus e sangue pelo corpo.
O maior problema que fez essa doença atingir grandes proporções estava nas condições de saneamento e higiene no momento. Estima-se que na Europa 1/3 da população morreu, ou seja, cerca de 25 milhões de pessoas entre os anos de 1347 e 1353. Gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma das maiores pandemias da história que atingiu a população mundial no ano de 1918, ao final da Primeira Guerra Mundial, e permaneceu até 1920. Recebeu esse nome pois a Espanha foi o primeiro país a noticiar a doença. Existem duas teorias que sugerem que ela possa ter surgido na China ou nos Estados Unidos, mas não há provas que possam confirmar em qual dos dois lugares ela tenha de fato aparecido pela primeira vez. Influenza é o nome atribuído ao vírus dessa doença que infectou cerca de 500 milhões de pessoas no mundo. O número de mortes não é certo, mas estima-se que essa gripe tenha matado entre 20 e 40 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, o presidente do país na época, Rodrigues Alves, chegou a falecer. O vírus veio da Europa para o Brasil a bordo do navio Demerara. O transatlântico desembarcou passageiros infectados no Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro. Os sintomas da doença eram muito parecidos com o da atual Covid-19, com febre alta, dores no corpo, dificuldade respiratória, pneumonia, e não existia cura. Gripe de Hong Kong. Em 1968, a propagação de um vírus da gripe originado em Hong Kong provocou a morte de 3 milhões de pessoas. Surgido na China, infectou cerca de 500 mil pessoas em Hong Kong, causando grande impacto na Guerra do Vietnã, quando foi levado aos Estados Unidos e se espalhou rapidamente no mundo inteiro. Surgiu do aparecimento de uma nova variação do vírus influenza A, que deu origem a um novo subtipo, o H3N2. Transmitido por aves, sobretudo as criadas soltas e sem higiene, provoca febre alta, cansaço e dor nas articulações. Com uma progressão rápida e avassaladora, matou muita gente em pouco tempo, sobretudo em Hong Kong, a origem da pandemia, e nos Estados Unidos, onde quase 34 mil pessoas sucumbiram a ela. O mundo caminhava a passos largos para a globalização, e o maior número de voos internacionais ajudou bastante na transmissão deste agente infeccioso. Gripe suína. Em 2009, a gripe H1N1, influenza tipo A ou gripe suína, começou no México e logo se espalhou pelo mundo. Foi chamada de gripe suína uma vez que foi identificada pela primeira vez em porcos. O surto dessa doença respiratória causada por vírus permaneceu até 2010 e atingiu cerca de 207 países do mundo. Os grupos que apresentam maior risco de contaminação são as crianças, as gestantes e os idosos. Doença muito contagiosa, apresenta sintomas parecidos com os da gripe comum, com febre, tosse e dores no corpo. E estima-se que cerca de 20 mil pessoas morreram dessa doença em todo o mundo e apresentava menor transmissibilidade e menor letalidade que o atual vírus da Covid-19. Também existiam 2 antivirais eficientes para o tratamento da doença. Quais as semelhanças e diferenças entre a Covid-19 e a gripe comum? O novo coronavírus e os vírus que causam a gripe são semelhantes. Ambos causam doenças respiratórias que podem ser assintomáticas ou leves, mas também podem evoluir para casos graves e morte. Além disso, ambos os vírus são transmitidos por meio do contato direto ou gotículas. Como resultado, as mesmas medidas de saúde pública, como higiene das mãos e etiqueta respiratória, são ações importantes que todas as pessoas podem adotar para prevenir ambas as infecções. Apesar das semelhanças, vale salientar que a Covid-19 e a gripe são doenças virais que apresentam agentes causadores distintos. A Covid-19 é causada pelo SARS-CoV-2 e a gripe é causada pelo influenza.
Esses agentes, no entanto, podem ser transmitidos da mesma forma. A velocidade de transmissão é uma diferença relevante entre os dois vírus. Na gripe, o tempo entre infecção e o aparecimento dos sintomas, conhecido como período de incubação, é mais curto, de 3 dias. Já para o novo coronavírus, é estimado que seja entre 5 e 6 dias. Isso significa que a gripe pode se espalhar mais rapidamente que o Covid-19. Embora os sintomas dos dois vírus sejam semelhantes, as porcentagens de pessoas com doença grave parecem ser diferentes. Para o novo coronavírus, os dados atuais sugerem que 80% das infecções são leves ou assintomáticas, 15% são graves e requerem oxigênio e 5% são críticas, exigindo ventilação. Essas porcentagens de infecções graves e críticas são mais altas que as da gripe. As pessoas com maior risco de infecção grave pela gripe são crianças, mulheres grávidas, idosos e pessoas com condições médicas subjacentes e imunossuprimidas. Já para o Covid-19, a idade parece aumentar o risco de infecção grave. A mortalidade por Covid-19 parece ser mais alta do que por gripe, e especialmente a gripe sazonal. Embora existam vários ensaios clínicos em andamento na China e no mundo todo e mais de 20 vacinas em desenvolvimento, atualmente não há remédio licenciado para o Covid-19. No entanto, para a gripe existem vários antivirais e vacinas disponíveis. Embora a vacina contra a gripe não seja eficaz contra o Covid-19, é altamente recomendável se vacinar todos os anos para prevenir a influenza. Nesse quadro, evidenciamos os principais sintomas e a diferença entre o coronavírus e a Covid-19. Observamos que na Covid-19 temos o agravamento dos sintomas, que são semelhantes na gripe, com dificuldade de respirar e insuficiência respiratória, que são quadros mais graves de Covid-19. Hora da atividade. Agora, com tudo que vimos, você estará pronto para realizar as atividades da página 4 do seu material. Se quiser, você também poderá realizar a sua linha do tempo, adicionando as pandemias da nossa história. Para realizar a sua linha do tempo, você poderá acessar o site www.padlet.com. Esse íconezinho aí, que está no slide. Você deverá fazer um cadastro simples e poderá acessar com a sua conta da Microsoft, a conta que você tem para acessar o Microsoft Teams, ou qualquer outro meio. É bem simples. Ao acessar, escolha criar um Padlet e selecione a categoria Linha do Tempo. Lá você poderá organizar a sua linha do tempo, adicionar informações, imagens e, se quiser, ainda pode adicionar vídeos. Ao final, compartilhe a tarefa com seu professor. Você também poderá me marcar nas suas redes sociais. Fico no aguardo, ok? E com todas essas informações sobre as diversas pandemias que já acometeram a humanidade, fica clara a necessidade de investir e valorizar cada vez mais nas pesquisas científicas, nos estudos e nos profissionais de saúde. Afinal, mesmo com um histórico tão grande de pandemias, ainda temos muito que avançar para impedir que esse tipo de fenômeno volte a assolar de forma terrivelmente fatal, a nossa humanidade. Além, claro, de aprendermos com os nossos próprios erros e compreendermos que precisamos contribuir através de nossos comportamentos e atitudes para que assim essa pandemia chegue ao fim e voltemos à normalidade. Dessa forma, aproveito para relembrar o uso da máscara, a lavagem das mãos, o uso do álcool em gel e evitar aglomerações, pois somente juntos sairemos disso tudo. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!